Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, estamos apresentando o nosso Marco Zero e já devolvo a bola lá para o meu caro Alexandre Palmar, que está com o pessoal do turismo, essas pessoas que agora têm a missão, né, de fazer essa retomada aos poucos, gradativa, é bem verdade, mas da nossa principal indústria, que é o turismo de Foz do Iguaçu. Não é isso, Alexandre Palmar? 10:05. Moacir, você falou muito bem. Nossa principal indústria, nossa principal atividade econômica, o turismo é a atividade econômica que mais gera emprego na cidade, né? Em conjunto com o comércio, a logística, a educação, prestação de serviços, mas temos aí à frente de toda a economia da cidade o turismo. E quando a gente fala em turismo, a gente obviamente está falando dos atrativos turísticos, né? Os atrativos turísticos que desde março estavam fechados por conta da pandemia, né? Por conta das restrições impostas por causa do Covid-19, do novo coronavírus. Agora, dia 10 de junho, nessa última quarta-feira passada, aniversário do município, os atrativos de Foz do Iguaçu, os atrativos turísticos, retomaram suas atividades. E, diga-se de passagem, retomaram de uma forma muito especial, Mas vamos lá. Então, sobre essa retomada, estamos aqui com o time de representantes dos 4 atrativos turísticos, Moacir. Quero dar o muito bom dia e bem-vindo para a Jurema Fernandes. Ela é diretora administrativa do Parque das Aves. Bom dia, Jurema. Bom dia, ouvintes, bom dia, meus colegas. Yuri Benites, gerente-geral do Complexo Turístico Itaipu. Bom dia, Yuri. Bom dia, Alexandre, bom dia, ouvintes, bom dia aos nossos colegas dos atrativos. E a Camila, me perdoe se eu errar seu sobrenome, mas é Ciperrec. Isso, quase isso, Ciperrec. Bom dia a todos. A Camila é responsável pelo marketing do Dreams Park Show, Dreamland, né? Isso. Acabou de redefinir seu conceito, sua marca agora. E deve logo pipocar nessa conversa aqui, nesse chat, o Cassiano Preve, que é o supervisor do Marco das Três Fronteiras. Logo ele vai entrar já com o barco andando. Gente, obrigado a todos pela presença de vocês. E como a gente está com bastante gente nessa conversa aqui, eu vou me ater a fazer as perguntas de forma bem objetiva, para que todos possam falar e explicar bem. Yuri Benítez, vamos começar por você. Como é que vocês se prepararam para receber os visitantes aí no Complexo Turístico Itaipu? O que já é possível visitar no CTI? O que de largada nós voltamos, Ale? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre as precauções que nós tomamos, quais são as medidas, os protocolos, e até por isso, de início, né, vocês sabem bem, nós temos aqui no complexo uma diversidade de atrativos, de atrações. Então, para esse início, nós começamos com a nossa visita panorâmica. Então, a gente está fazendo atendimento com a panorâmica, com os nossos ônibus abertos, e gradativamente, à medida em que a gente for avançando aí, entendendo esse movimento, entendendo que as coisas estão sendo tocadas de forma segura, nós vamos avançar também nos nossos outros atrativos. Nós fizemos um planejamento escalonado para esses atrativos, então a gente retorna com a panorâmica, na próxima semana retornamos com o refúgio biológico e uma semana após retornamos com o ecomuseu. No começo de julho, retornamos com a nossa Itaipu iluminada. Então, nós temos essa programação de retorno, pensando nesse escalonamento aí dos visitantes, mas principalmente na questão de segurança. Então, quem aí tiver em casa, quiser sair um pouquinho de casa para passear, nossa visita panorâmica, com toda a segurança, já está disponível. Certo. Jurema, no Parque das Aves, como é que foram os preparativos? Seguindo aí a mesma linha do Yuri, né, que depois a gente fala dos protocolos e todo esse preparo, essa questão, nós estamos abertos, então, desde o dia 10, com o passeio normal do Parque das Aves. Nós temos uma diversidade menor do que o complexo turístico, mas temos 3 produtos, né, que é a visitação,
padrão, o Backstage, o Experience, e o Force Experience, que são 2 produtos que não estão acontecendo nesse momento, justamente porque são grupos, então a gente precisa entender melhor como que vai se dar essa dinâmica, o próprio comportamento dos visitantes aí com essa reabertura, a gente quer entender, acho que agora é o momento da gente reaprender, né, nessa retomada, tudo que é possível para oferecer com segurança, tanto para a nossa equipe, para o nosso time, que é o principal objetivo, mas também para os nossos visitantes, né? Então nós retomamos aí a visitação do Parque das Aves, com ampliação do atrativo, enfim, que estava prestes a ser inaugurado antes de nós fecharmos o parque, e aí com essa reabertura agora já está disponível, e muito nessa linha mesmo aí que o Yuri falou, né, a gente também reabriu focado na população local, para ter esse espaço, um espaço seguro, de natureza, todo mundo aí dentro de casa, né, nesse momento prolongado, com poucas opções para sair com segurança com as suas famílias, então a gente entende que o Parque das Aves vem nesse momento aí para oferecer um pouco mais de conforto para a população local. Camila, agora é contigo, no Dreams Park Show, preparativos foram como? E explica pra gente também essa mesma questão dos atrativos do Dreams, quais que estão abertos para visitação? Então, assim como o Parque das Aves, nós abrimos também no dia 10 de junho. Estamos funcionando com alguns horários mais restritos, o público está reduzido, onde antes a gente podia receber até 700 visitantes, agora são no máximo 200. Claro que agora nesse começo a gente não está nem esperando que seja todo esse fluxo ao mesmo tempo, está indo bem devagarzinho para a gente fazendo todas as adaptações. De planejamento, uma das nossas primeiras preocupações foi preparar a nossa equipe, né? Deixar todo mundo orientado, todo mundo consciente do que precisa ser feito e também para poder orientar os visitantes que venham aqui. Todos os nossos atrativos estão abertos, com exceção do bar de gelo. O Dreams Ice Bar vai ficar mais uns dias fechados por questões de adequação, preparar ele para atender bem, seguindo todos os critérios bem certinho. Na semana que vem, provavelmente, ele já deve abrir. Mas o Museu de Cera, o Maravilhas do Mundo, o Vale dos Dinossauros, o Dino Adventure, que é a tirolesa que a gente tem dentro do Vale dos Dinossauros, e os supercarros estão funcionando normalmente, com as restrições, todas as normas necessárias, das 10 da manhã até as 5 horas. Antes era das 8 da manhã até as 22 horas, mas agora estamos fechando às 17 horas. E fechando na segunda-feira. Certo, então ficou bem explicado que nessa fase inicial, digamos, os atrativos, né, os citados aqui, o Complexo Turístico Itaipu, o Parque das Aves e o Dreams, eles reabriram, mas reabriram de uma forma comedida, não é com aquela capacidade toda de atendimento e tampouco as atrações que cada um tem, né, cada atrativo tem atrações específicas, nem todas foram abertas, pelo contrário, né, abriram as principais justamente por uma questão de segurança. Isso é importante que seja dito para que também tenha a ver com essa segunda questão agora, que a gente vai conversar, que são os protocolos de segurança. Eu queria que vocês contassem para a gente quais protocolos que foram adotados, né? Vamos começar agora pela Jurema, aí no Parque das Aves. Maravilha. Eu acho que foi um senso comum, né? Nós tivemos aí uma reunião com os atrativos, com a Secretaria de Turismo, né, e também de Saúde, no estabelecimento dos protocolos. Então, o Parque das Aves, imagina os outros atrativos, a gente seguiu rigorosamente tudo que foi posto, entendendo justamente que a Jurema deu uma pequena oscilação no sinal dela. Eu vou pedir para o Yuri, por enquanto, então, falar sobre os protocolos adotados no Complexo Turístico Itaipu. Mas antes, Yuri, dar as boas-vindas aqui ao Cassiano. Tudo bem, Cassiano? Supervisor do Marco das Três Fronteiras? Eu acho que o Cassiano está sem áudio. Certo. Então, Yuri, peço para você, então, nesse momento, falar sobre os protocolos no Complexo Turístico Itaipu. Sim.
A Jurema caiu, mas eu consigo dar sequência na fala dela, Ale, até por uma questão muito interessante que aconteceu nesse período. Nós, obviamente, sempre tivemos aí uma integração entre os atrativos, né, um trabalho conjunto e cooperado. Mas isso se intensificou muito nesse período da pandemia, principalmente por conta dos protocolos. Então, conforme ela vinha trazendo ali, nós fizemos encontros entre os atrativos, reuniões principalmente com a Secretaria da Saúde, para trazer aí quais são, né, os protocolos, as boas práticas, com a Secretaria de Turismo, mas teve essa união entre os atrativos para que a gente pudesse também coordenar de forma aí cooperada quais as melhores práticas. Então, aqui no Complexo Turístico de Itaipu, mas também nos outros, né, os colegas vão trazer, nós estamos trabalhando com a implantação das barreiras sanitárias, e aí numa parceria entre a nossa assessoria de turismo e a Secretaria de Saúde, né, foi pedido que a gente tivesse aqui uma barreira sanitária nos moldes que também foram implantados no aeroporto, na rodoviária. Então, fizemos esse alinhamento, temos aqui uma barreira sanitária composta por tapete sanitizante, álcool em gel, higienização das mãos, a aferição da temperatura e o preenchimento da planilha, né? Nós temos um aplicativo onde a gente preenche ali os dados desse visitante. Quem não tem o aplicativo, o Covid Paraná, depois a gente pode até abordar isso um pouquinho, nós fazemos aqui o preenchimento, esses dados vão para a Secretaria de Saúde que fazem o acompanhamento. Fora essa barreira sanitária, que é talvez o mais pesado aí da estrutura que nós compartilhamos, né, igual aí nos atrativos, nós tomamos algumas medidas em relação aos nossos passeios. Então, desde a recepção, né, nós tínhamos aí uma forma mais calorosa e próxima de atender possível. Isso, né, esses novos tempos não nos permitem. Então, toda uma revisão da nossa recepção, com painéis interativos, com um material mais intuitivo, para que a gente possa diminuir esse contato com o visitante. Nos nossos guichês, né, o estímulo à compra online e o reforço da segurança nos próprios guichês, trabalhando aí com guichês exclusivos para recepção de dinheiro, que aí a gente precisa de um cuidado bem maior, e outros específicos para compra com cartões. Já entrando nas nossas visitas, vocês sabem, segurança sempre foi prioridade em Itaipu. Nós estamos, né, numa área industrial, a gente tem aí uma usina em funcionamento. Então, algumas questões de segurança já existiam, como, por exemplo, as revistas de bolsas e de visitantes. Então, nós modernizamos também esse processo nesse período, com máquinas de raio-x e totens de portais de identificação de metais, para que isso pudesse, além de ser mais seguro, a gente evitar aí ao máximo possível o contato entre o visitante e colaborador. E aí, já entrando no passeio, né, o que a gente tem seguido, e principalmente aí na orientação do próprio protocolo, aí com certeza o Cassiano vai trazer, que isso é uma característica que nos une, Itaipu e Cataratas, o ônibus aberto. Nós estamos utilizando o nosso veículo double deck, os visitantes vão no andar superior, nós reduzimos a capacidade de carga do ônibus. Então, o ônibus, para você ter uma ideia, ele tem capacidade média aí de 65 pessoas, a gente está trabalhando com 30 pessoas, por conta dos espaçamentos que foram criados entre os assentos. Tudo isso para garantir a segurança do visitante e também dos nossos colaboradores. É importante, talvez até fique taxativo nas nossas falas. Vocês vão ouvir isso aqui do Turismo Itaipu, vão ouvir do Parque das Aves, do Complexo Dream, do Marco e da Cataratas, mas toda essa discussão que nós fizemos foi para que nós retornássemos de uma forma muito segura. Então, ao longo do passeio também temos as medidas com álcool, a higienização das mãos e sinalização de distanciamento. Então, basicamente, né, Alexandre, é o que nós estamos fazendo nesse início na panorâmica. Depois, para os outros atrativos, a gente já tem aí também as adequações que serão feitas. Jurema, maravilha. Obrigado, Yuri.
Jurema, aquela hora que você estava falando dos protocolos no Parque das Aves, oscilou um pouco o sinal, então eu vou pedir para você repetir. Claro. Dentro dessa linha que o Yuri estava comentando, quais são os protocolos adotados aí no Parque das Aves. Maravilha, vamos ver se agora não cai o sinal, né? Então, dentro do que eu vinha falando, né, nós estabelecemos aí em conjunto esses protocolos e estamos seguindo aí rigorosamente. Então, primeira questão que a gente vem abordando é a questão do aplicativo, né, para todos os visitantes, e quando eu falo visitantes, inclui turistas, moradores e todos esses, para ter o aplicativo aí que a Secretaria estabeleceu como também uma medida de segurança para entrar nos atrativos e monitorar todos esses visitantes dentro dessa nossa rede aí de circulação das pessoas entre os atrativos. Quem não tiver baixado o aplicativo COVID-PR, nós preenchemos aqui o formulário, né, junto a um protocolo aí em conjunto com todos os demais atrativos. E estabelecemos aí todas as normativas, né, aplicamos, aliás, todas as normativas aí colocadas de distanciamento, priorizando compras online também. Nós não temos uma capacidade de carga estabelecida porque somos um atrativo aberto, não dispomos de veículo, então tem uma característica um pouco diferente, mas mesmo assim a gente estabeleceu compras por horário para as pessoas se condicionarem a estarem aí, se organizarem e a gente também poder organizar o fluxo de turistas. Claro que nesse primeiro momento não está tendo essa necessidade porque está um fluxo baixo, mas a partir do momento que a gente já reabriu com todos esses protocolos para a gente poder dimensionar e ver como isso vai acontecendo e de que forma que nós vamos observando esse fluxo dentro do parque, né? Então temos aí várias estações sanitizantes que nós chamamos aqui com tapete sanitizante, com álcool gel, para entrada, aferição de temperatura, enfim, para que o visitante, desde o primeiro contato com o parque, se sinta seguro, que ele está entrando num ambiente seguro, né? Tanto para ele quanto para as nossas equipes. Então a equipe a gente já tinha adotado aqui no parque, porque nós continuamos abertos, não para visitação, mas para o trabalho técnico, né? Então nós não fechamos em nenhum momento a nossa atuação, o protocolo de uso de máscaras e toda essa questão com a nossa equipe, a gente já estava dentro do nosso protocolo, e isso se intensificou agora com o atendimento ao público, com mais equipamentos, com mais EPIs. Então a gente fez um planejamento de retomada desde que nós começamos a discutir junto com a Secretaria de Turismo a retomada do turismo, né? Nós fizemos aí um acompanhamento, monitoramento e planejamento de tudo que nós poderíamos estabelecer para essa reabertura de uma forma mais segura. E nós temos observado dia a dia, como a gente tem comentado, nós estamos reaprendendo, né, a gerenciar um atrativo, porque depende muito também do compromisso e das pessoas, dos visitantes, né, de como eles se comportam, de como isso vai sendo construído aí ao longo dos dias. Felizmente, até agora, nós não tivemos nenhum problema maior, os visitantes parecem realmente estar conscientes com o uso de máscara por todo o atrativo, então eles não podem nem entrar no atrativo sem máscara e nem retirar ao longo do passeio, né? Nos pontos aí de parada, nós temos equipe que vai orientando em relação a isso. Então, nós estabelecemos esses protocolos, fizemos mudanças também no nosso atrativo, então, na parte de gastronomia, o distanciamento de mesas, né, uma jardinagem que já era grande no parque, muito mais ampla para a pessoa se sentir distanciada, mas ao mesmo tempo acolhida, né, dentro de um espaço bonito. Enfim, fizemos aí algumas alterações do ponto de vista de protocolos, de fluxos, e também oferecendo aí o novo atrativo que, né, estava prestes a ser inaugurado aí antes do fechamento, né? Então agora na reabertura a gente está com ele aí mostrando para a população de Foz em primeira mão, que tem sido, né, os nossos principais visitantes, esse novo viver, esse novo atrativo. Certo, Jurema, obrigado. Cassiano Preve, né, o supervisor do Marco das Três Fronteiras. Cassiano, a gente iniciou a conversa, você entrou, mas acho que você já está no clima aqui, ambientalizado. É justamente falando sobre os preparativos, como foram os preparativos de cada atrativo para a reabertura. Queria então que você contasse, por parte lá do Marco das Três Fronteiras e também por ser do Grupo Cataratas S.A.,
lá do Parque Nacional do Iguaçu, se você pode nos contar como vocês se prepararam para essa reabertura, que ocorreu agora no dia 10 de junho, é aniversário do município. Bom dia Alexandre, estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo agora. Bom dia, Alexandre, bom dia, Jurema, Yuri, Camila. Vamos falar um pouquinho então sobre essa reabertura. A gente vem falando há algumas semanas já, né, participando de algumas reuniões, algumas lives, de como a gente iria reabrir, né? Agora a gente já reabriu, né? Então a gente está tendo já essa experiência, já está sabendo o que está dando certo, o que está dando errado, quais são as dificuldades. Como a Jurema falou, acho que o povo está bem consciente, as dificuldades são poucas, dentro do que a gente está estabelecendo dentro dos nossos atrativos, está sendo bem encaminhado, bem resolvido. Eu acho que eu posso falar um pouco sobre o Parque Nacional do Iguaçu, né, começando pelo Parque Nacional do Iguaçu, algumas alterações que foram feitas, e mudou bastante a operação lá no atrativo, principalmente em relação ao horário de visita, que agora tem que ser um horário programado, né? Dentro de todos os protocolos que foram estabelecidos, eu acho que esse foi o de maior impacto na visitação, né? Antes o visitante ele não tinha um horário definido para fazer a visita no Parque Nacional do Iguaçu, ele simplesmente entrava o horário que ele acharia melhor. Hoje não pode, hoje tem uma capacidade por horário. A gente está atendendo 150 pessoas, famílias, no caso, que vão particular, sem agência de turismo, digamos assim, e mais 200 ingressos para pessoas que estão com agência de turismo. Então dá um total de 350 ingressos por hora. Então acho que essa é uma diferença que impactou a visitação, né? Hoje o turista ele tem que vir mais preparado para isso, né? E a gente também não está fazendo a venda na bilheteria, a compra tem que ser online. Temos um guichê de bilheteria atendendo para atender o morador, né? O passe comunidade, né? O passe comunidade ele precisa comprovar a residência, então uma série de documentos que ele tem que levar, tem que fazer um pequeno cadastro, então a gente tem uma bilheteria para atender esses casos. Os demais precisam fazer a compra, né, de forma online. Então ele faz a compra online, pega o QR Code e passa direto na leitora, né? Então, e os protocolos de segurança que a gente adotou são muito parecidos com os dos outros atrativos. Os atrativos se uniram, né, nessa quarentena, discutiram os protocolos de segurança que iríamos adotar para fortalecer o destino, né? Para que ninguém tenha uma conversa diferente, para que o turista visite Foz do Iguaçu, ele passe pelo Parque das Aves, passe pela Itaipu, Cataratas, pelo Dream, pelo Marco e consiga sentir a mesma segurança e o mesmo zelo, né, em todos os atrativos. Então, eu acho que foi muito importante essa união aí dos atrativos, onde todos entenderam a necessidade e a importância desse momento, né? Eu acho que esse momento é um recomeço e a gente não pode errar, né? Se a gente errar, pode refletir lá na frente. E a gente não tem certeza de que Foz do Iguaçu vai ser exemplo para o Brasil aí nessa retomada do turismo. Acho que nós somos os primeiros aí do Brasil a estar retomando as atividades e não teremos grandes problemas. A gente já está tendo turista, né? Eu acho que é uma surpresa muito grande. A gente eu principalmente não imaginava que a gente teria tantos turistas na cidade. Lá no Marco das Três Fronteiras, que a gente não recebe muitos turistas estrangeiros, ontem a gente recebeu 3 turistas estrangeiros no Marco. Foi uma surpresa, até sambaram com a música, filmei lá, foi muito legal. E então, falando do Parque Nacional de Iguaçu, né, das ações de segurança, né, do Covid, também a gente tem algumas limitações e alguns mirantes, né? Então a gente está com monitores espalhados pela trilha para controlar o fluxo dos visitantes na trilha, para não permitir que aconteça aglomerações, né? Então alguns mirantes que antes eram abertos ao público, hoje ele tem uma limitação, né? Muitos não podem entrar mais que 4, 5 pessoas em cada mirante. Passarela também, a gente está controlando a entrada de pessoas na passarela, né? Então, Alexandre, eu acho que as ações de segurança que a gente vem estabelecendo
elas não mudam muito do que o Yuri, a Jurema, todos os nossos colegas aqui já falaram, né? Então, a medição de temperatura na entrada, o tapete sanitizante, álcool em gel por todo o parque, né? Então, são ações que são parecidas, né, em todos os nossos atrativos. Certo. Obrigado, Cassiano. Camila, algo a complementar nesse sentido aí na parte do Dreams? Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, praticamente são as mesmas ações. A gente está tendo toda essa parte de aferição de temperatura na entrada, distanciamento, de orientação das pessoas que visitam. Todo mundo é obrigatório que use máscara, né? O que a gente está tendo de diferente aqui dos outros atrativos é a câmara de ozônio, que foi instalada na entrada, que é todo mundo que chega aqui, tanto os colaboradores quanto os visitantes, tem que passar por dentro dessa câmara, que faz uma desinfecção externa das roupas, da pele, dos cabelos. Então as pessoas chegam com a parte externa desinfectada, digamos assim, né? A barreira sanitária também está sendo implantada aqui, a gente está trabalhando com isso, com a questão do aplicativo, que está valendo também para os outros atrativos num prazo de 24 horas, mas é um processo que está sendo implantado, está sendo adaptado ainda, que teve algumas dificuldades, assim, questões técnicas, mas está funcionando, está dando certo. E acredito que outro diferencial nosso aqui é a questão do bar de gelo, que a gente as pessoas que nos visitam usam as roupas fornecidas por nós. O bar de gelo não está funcionando agora, nesse momento, acredito que no começo da semana volte a funcionar, mas essas roupas estão tendo um tratamento ainda mais especial, né? Sempre foi feita uma higienização completa, mas agora está sendo mais rigorosa, tanto na lavagem quanto na secagem, que é de alta temperatura, então ela já faz um processo de desinfecção também, e enquanto o período que elas ficam expostas antes das pessoas usarem, elas também passam por uma desinfecção de tempos em tempos. Uma outra que a gente tem aqui, que os outros atrativos não têm por serem praticamente tudo ao ar livre, por enquanto, né? É a desinfecção dos ambientes. Então, no Museu de Cera e no Maravilhas do Mundo, que são ambientes fechados, a cada período de visitação é feita uma desinfecção do ambiente. São palavras complicadas que a gente está aprendendo a falar agora, né? Mas fora isso, é bem parecido. E a questão da limitação também de público, e nós estamos nos adaptando mais para investir mais nas vendas online também, para evitar filas, isso depois, quando tiver uma maior visitação, né? Quando tiver um público maior nos visitando. Beleza, Camila, obrigado. Gente, nossa parte inicial da conversa tomou um pouquinho de tempo, mas ainda tem 2 assuntos importantes para essa fase final da nossa conversa que eu queria tratar com vocês. Uma delas é em relação ao perfil, né? Um pouco vocês já falaram, né, sobre esse perfil dos visitantes de ser aqui de Foz do Iguaçu, da região. Eu queria que nesse sentido vocês refrescassem para a gente qual que é o benefício que o morador de Foz do Iguaçu, da região, tem, seja no ingresso, mas principalmente no ingresso, né? Se tem um valor diferenciado de ingresso para o morador de Foz e região. Vamos começar pela Jurema. Jurema, você pode dizer como é que funciona no Parque das Aves? É um drops mais informativo, só para a gente reavivar essa informação na mente daqui do morador de Foz. Maravilha, Alexandre. Sim, nós temos um diferencial de ingressos, né? Então, hoje a tarifa do Parque das Aves normal é R$ 60, e para moradores de Foz e municípios lindeiros ao Parque Nacional é R$ 10. Então, basta trazer o comprovante de residência para ter direito ao ingresso. E semelhante ao que o Cassiano falou, nós temos uma bilheteria, né, aberta para os moradores, justamente para facilitar essa conferência de documentos e essa questão, mas R$ 10 a gente permanece com o mesmo valor que nós tínhamos para a população local. Yuri, na Itaipu, como é que funciona? A Itaipu tem uma política de isenção, de gratuidade para a Panorâmica, que é o atrativo que nós estamos operando agora, e para todos esses outros 3 que eu citei que, né, retornaremos aí gradativamente. Então, nós temos aí um guichê exclusivo também para esse cadastro. Esse cadastro é feito uma vez por ano, então o visitante, né, o morador, ele pode retornar aqui
dentro desse 1 ano utilizando o mesmo cadastro. Basta trazer o documento que comprove a residência, e isso se estende também aos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu. Então é importante destacar isso, que acaba movimentando um pouco também o turismo regional. Quem tiver interesse, tem a visitação aqui gratuita em Itaipu. Cassiano, no Marco e no Parque Nacional. Cassiano, vou pedir para você abrir o microfone. Tá, abri. Beleza. No Marco das Três Fronteiras, o morador ele tem entrada gratuita, Alexandre, morador de Foz do Iguaçu. Basta levar um comprovante de residência e documento com foto, ele tem entrada livre. No Parque Nacional do Iguaçu, o valor para o morador é R$14, né? E isso se estende também aos municípios do entorno do Parque Nacional do Iguaçu. São 14 municípios ao total. Beleza. Camila, no Dreams. A gente também sempre teve um preço especial para os moradores. Já estava com uma promoção antes de fechar, mas agora a gente deixou a promoção ainda mais bacana. Cada atrativo está saindo por R$20 para os moradores de Foz, e a gente estendeu essa promoção também para os moradores da região lindeira, tanto do Lago de Itaipu quanto do Parque Nacional. Então, tanto o morador de Foz quanto residentes da região dos municípios lindeiros estão pagando R$20 por atrativo aqui. E claro, comprando 1, 2, 3, 4 atrativos, o desconto vai fazendo um combo para ficar com um preço bem bacana para quem vier nos visitar. Certo. Gente, mais duas ainda. Tem uma pergunta específica para a Jurema. A gente tem que é para Jurema, mas que também funciona para todos os representantes dos atrativos aqui, mas eu vou pedir para a Jurema responder. A gente não pode tampar os olhos para a nossa realidade local também em relação aos registros de casos, né, do Covid-19, ao cenário epidemiológico. Eu queria que vocês, através da Jurema, se você puder, falar como é que os atrativos fazem essa equação, observam essa relação da pandemia, né, do cenário local com a reabertura dos atrativos. Maravilha, Alexandre. Acho que é um assunto bem importante, né, para a gente tratar aí, né, e compartilhar como que a gente enxerga isso. Então, foi muito importante justamente a construção de todos esses protocolos, porque a reabertura de todos os atrativos estava pautada muito nesse acompanhamento, nesse controle local, né? Então a Secretaria de Turismo, a Prefeitura e a Secretaria de Saúde fizeram um trabalho em conjunto, que a gente entende que foi um trabalho realmente muito responsável para estabelecer essa reabertura, né? Analisando como que nós estávamos naquele cenário, com alguns indicadores, inclusive, de número de leitos, de ocupação desses números de leitos, né, para que a gente pudesse fazer essa reabertura. Então isso fez com que nós, Parque das Aves, nos sentíssemos seguros de aderir a esse movimento de reabertura dos atrativos, porque a gente entendeu que realmente estava sendo de uma forma muito responsável essa análise, toda essa precaução para que os atrativos estivessem reabertos. Então esse foi um cenário, né, para reabertura. Hoje, como que nós enxergamos isso, né? Então a gente reabriu os atrativos a partir de quarta-feira, e essa semana a gente está acompanhando o aumento de casos na cidade, né, que estão acontecendo. Então, para nós do Parque das Aves, a gente fica muito alerta com isso, realmente. Nós fazemos uma reunião diária com a nossa equipe, tanto do ponto de vista operacional, mas para sentir como que está acontecendo esse movimento e essa percepção, né? Principalmente porque nós temos muitos moradores locais aí que estão começando a visitar. A nossa postura Parque das Aves sempre foi assim, muito ética, né? E continua sendo, e acho que cada vez mais nesse momento. Então a gente tem conversado muito internamente sobre acompanhar esses números e acompanhar junto na decisão da prefeitura qual vai ser o encaminhamento e qual vai ser as nossas posturas. Claro que é uma responsabilidade nossa ter, como a gente já falou dos protocolos, garantir que a gente esteja segura, que a visitação seja segura. Esse é o principal objetivo para que a gente continue aberto, né? Mas obviamente sim observando esse cenário do que está acontecendo na cidade e juntos que caminho que a gente pode tomar para frente para ter esse olhar
ok, estamos abertos com muita responsabilidade e olhando para o cenário da população. Então é um equilíbrio, né, dessas situações que a gente não pode ignorar, não deve ignorar, e o que nós podemos fazer em conjunto para que isso seja o mais responsável e ético possível. Então a gente está sempre alerta aqui do Parque das Aves em que cenário, que terreno que nós estamos pisando e quais serão as nossas posturas indo para frente, né? Obrigado, Jurema. Yuri, algo a complementar nesse sentido, né, usando essas duas palavrinhas que a Jurema colocou, acho que são bem importantes. Responsabilidade e ética, né, porque nós estamos tratando de vida e também da economia agora com a reabertura. Exatamente. Bom, Itaipu mantém um hospital, né? Então, dentro das várias ações aí da usina nesse período, dos investimentos, a gente tem aí um que foi um dos principais, que foi o aporte todo feito ao hospital, tanto ao Costa Cavalcante, mas também ao hospital municipal, porque a grande preocupação é, sim, a pandemia. O cenário da pandemia, ele ainda existe, nós não temos uma vacina, que é o que a gente imagina que vai ser o divisor de águas, então todo esse cenário foi construído muito pautado em atenção a este cenário. Inclusive nos próprios protocolos lá, tem qual é o indicador que baliza a nossa tomada de decisão. Então é importante, acho que só destacar isso, né? Nós temos um indicador que acompanha o tempo todo como está a evolução da doença, não só no Brasil, né, mas também na nossa região. Nós somos um país continental, então é importante entender na nossa região como ela se comporta. Então o número de leitos, ele é um indicador para a nossa manutenção da atividade. Certo. Algo a complementar, Camila, Cassiano, nesse sentido? Então nós vamos para a nossa última pergunta, os dois estão com o microfone fechado, só lembrando. Mas, gente, agora para a nossa reta final aqui, eu queria falar um pouco sobre a experiência de visitação nesse período, né, de pouco movimento de pessoas nos atrativos. O que diferencia fazer a visitação nesse momento e, principalmente agora, eu queria que vocês fizessem esse convite, né, de uma visitação diferenciada. O que define essa visitação, o que as pessoas vão encontrar nesse momento e lembrando da importância da proteção, né, de ser uma visitação segura. Vou começar com o Cassiano. Vamos lá, então, Alexandre, eu acho que o principal é a gente... Cassiano, desculpa interromper só um pouquinho, lembrando que o Cassiano, ao falar do Parque Nacional do Iguaçu, também tem essa característica, né, de fazer uma visita ao parque praticamente tendo o parque para si ali, nesse começo de visitação. Desculpa te interromper, Cassiano. Não, tranquilo, é por aí mesmo, Alexandre, mas acredito que a gente tem que manter os protocolos, né, tá em cima para que tudo que a gente vem abordando, que a gente planejou, seja realizado. Então, os protocolos de segurança são importantes, não podemos deixar de fazer e de afrouxar, digamos assim, né? E também em relação ao número de visitantes que estão nos visitando, que é bem abaixo do que a gente era acostumado, acho que a gente tem que manter o nosso atendimento como se tivesse 10 mil pessoas no parque, né? Passando uma característica do Marco das Três Fronteiras, onde a gente tem apresentação cultural, se tiver uma pessoa lá ou se não tiver ninguém, a gente vai fazer a nossa apresentação cultural como se tivessem 4 mil pessoas lá no Marco das Três Fronteiras. Então, acho que o espírito é esse, né, de fazer com que a visita seja segura, mas ao mesmo tempo agradável, que não tem aquela questão assim de você se sentir também, você tá tão preocupado com a segurança que o visitante ele fica até com medo de encostar em algum lugar ou de tomar alguma atitude, né, que antes vinha sendo feita, né, para fazer com que a visita seja realmente agradável. E realmente, nesse momento, o visitante que vai ao Parque Nacional do Iguaçu, ele tem uma experiência, vai ter uma experiência muito legal, muito bacana, por conta dessa visitação menor, né? Então, assim, ele vai ter mais a trilha mais vazia, os mirantes mais vazios, então ele vai ter uma experiência muito legal mesmo. Camila, no Dreams. Então, é a mesma coisa que o Cassiano comentou, né? O que era feito para
milhares de visitantes antes, agora está sendo feito para poucas pessoas. A experiência, eu acredito, pensando no turista, é até mais prazerosa, porque ele tem bastante tempo, ele tem tranquilidade para aproveitar tudo, ele não precisa ficar em fila, ele aproveita tudo do jeito que ele escolher, do jeito que ele desejar fazer. A única diferença mesmo no trajeto da visitação é a questão do uso de máscara, que é uma coisa que a gente está se adaptando a fazer em qualquer ambiente, né? Não vai atrapalhar. Então, eu acredito que para o visitante a experiência vai ser completa, vai ser válida, e ele vai se sentir seguro tanto aqui quanto nos outros pontos turísticos, porque a gente está realmente fazendo essa preparação para receber todo mundo com segurança. Vai ser uma experiência completa para todo mundo e uma sensação de segurança, com certeza. Certo. Yuri, e no complexo turístico especificamente, né, você já falou antes, né, a reabertura nesse momento da visita panorâmica. Como é que deve ser essa experiência? Como que já está sendo, né, essa experiência? Isso. Bom, comentei, a visita é gratuita para moradores, então tem sido aí o nosso grande público, e da mesma forma que você comentou das cataratas, é uma forma diferente de visitar a usina, né? Com menos gente, com mais espaço para contemplação, e é importante a gente reforçar, Alexandre, o seguinte: todos esses atrativos, e aí eu falo por eles, por conta dessa união e discussão que tivemos, nós trouxemos toda a estrutura para atendimento necessária para manter a segurança. Nós antes trabalhávamos muito e com foco muito forte na experiência. Então, hoje a gente está trabalhando experiência mais segurança. Então, nossos esforços se redobraram nesse sentido. Então, tudo está bem pensado, bem planejado, para que as pessoas possam chegar em Itaipu, fazer a visita panorâmica da forma mais segura possível, sem deixar para trás o aspecto da experiência. Então, é importante a gente, né, talvez a gente esteja até taxativa nesse sentido, mas a gente realmente trabalhou com muito compromisso em manter a segurança. E, claro, com um olhar na economia. Nós ficamos aí 3 meses fechados, então a gente fez um esforço para manter todos os empregos, nós conseguimos manter todos os empregos dos nossos colaboradores aqui no atrativo, mas isso nós sabemos que não é a realidade dos nossos parceiros, das agências de viagens, dos nossos guias. Por isso a gente fez esse movimento, né, dessa live solidária, inclusive, para apoiar esse grupo, onde nós nos unimos enquanto atrativos. Vocês viram que foi uma live dos atrativos, feita para nós, no aniversário de Foz do Iguaçu, então para nossa comemoração aqui mesmo. Não era o objetivo de divulgar externamente, de atrair público internacional, era divulgar para nós, para trazer uma sensação de estamos retornando sim, com muito compromisso com a experiência, mas principalmente com a segurança dos nossos visitantes, dos nossos colaboradores, que no fim das contas, quando nossos colaboradores batem o ponto e vão embora, e os nossos visitantes voltam para suas casas, todos nós somos moradores de Foz do Iguaçu. Então a gente está pensando, estruturando sempre com o maior cuidado possível para que esse movimento retorne, que a gente retorne à nossa economia, mas de uma forma muito segura, sem trazer prejuízos, como nós já temos com outras atividades ou com outros descuidados que vêm acontecendo. Então, é reforçar isso. Venham com muita tranquilidade, com a máscara, com um sorriso no rosto, mesmo que não apareça, que a gente está preparado para atender aqui com cenários lindos, né? Itaipu continua sendo linda, o Parque das Aves continua sendo maravilhoso, o Marco, Cataratas, o Dreamland, enfim, os outros atrativos, né? Nós retornamos também com o Catamarã 2, importante reforçar, Macuco, a L Sul, Churrascaria Rafaim, o Aguaraí. Então, nesse conjunto de atrativos, nós estamos retornando todos muito unidos nesse aspecto da segurança. Acho que é importante a gente frisar isso. Obrigado, Yuri. Jurema, contigo a palavra final, falando dessa experiência, desse momento, né, de visitação, é contigo.
Maravilha, Alexandre. Eu estava até ouvindo aí nossos colegas, né, e para não ser repetitiva com eles em relação aos aspectos de segurança, vou falar um pouquinho mais da experiência, mesmo fazendo paralelo aqui, lembrando o feriado de Corpus Christi, né, do ano passado, que aconteceu agora ontem, né, antes de ontem. Enfim, onde nós tínhamos aqui no parque 7 mil visitantes neste dia, né, de repente nós tivemos 100. Então, sem sombra de dúvida, para quem esteve aqui, né, nesse feriado com 100 pessoas, a experiência é completamente diferente. Por mais que o Parque das Aves seja grande, as pessoas possam fazer o seu ritmo de passeio, consigam, né, se dividir mais, mas eles têm, pensa, para 100 pessoas num dia, para 150 pessoas num dia, um parque como o Parque das Aves, né, totalmente à disposição para eles. Então, claro que ainda é muito cedo para a gente fazer uma avaliação do comportamento do visitante, mas, né, a gente circulando com eles aqui na trilha nesses dias, a gente pôde perceber o quão encantado eles ficaram. E muitos visitantes que já tinham vindo ao Parque das Aves comentaram no decorrer da trilha: ah, mas isso aqui é novo, né? Eu falei, não, esse exatamente não é novo. Nós temos o Viveiro, né, que foi recém-inaugurado, mas esse que você está vendo, não teve novidade. O que a gente entende um pouquinho disso? A pessoa veio, primeiro, né, 2, 3 meses aí as pessoas sem ter opção de onde ir, né? Então, acho que também agora que as pessoas estão saindo com outro espírito, com um olhar realmente de apreciar os detalhes que talvez antes, na correria do dia a dia e com aquele monte de visitantes, né, a pessoa não parava para ter essa experiência. Então, a gente entendeu nesses 2 dias muito rapidamente, ainda não é uma análise aprofundada, mas o quão as pessoas realmente estão encantadas, estão olhando os detalhes, estão curtindo o passeio, estão ficando mais tempo no passeio, né? Estão realmente usufruindo dessa experiência. Acho que são 2 questões aí. O parque vazio, o parque está só para ela, praticamente, né? Com esse distanciamento, ela se sente só ela naquele momento no parque, com o número de visitantes reduzido, e também, né, um novo olhar para as experiências da vida e para a natureza e para essa oportunidade que as pessoas estão tendo de vir aqui ao Parque das Aves e em tantos outros atrativos, né? Então, a gente conseguiu perceber um pouquinho aí essa mudança de comportamento. Certo, gente. Gente, agora sim, concluindo a nossa entrevista, né, nós conversamos aqui com Jurema Fernandes, do Parque das Aves, o Cassiano, do Parque Nacional do Iguaçu, Marco das Três Fronteiras, o Yuri, do Complexo Turístico Itaipu, e a Camila, do Dreams. Só lembrando, gente, a gente tem conversado muito aqui, toda semana, tanto na Rádio Clube, quanto no Portal Água dos Foz, e os 2 juntos aqui no Marco Zero, tratando de ações da saúde, sempre com pautas de saúde, e também toda semana a gente tem dado espaço para categorias de trabalhadores que foram prejudicados, principalmente no turismo, como os trabalhadores do turismo, aí vai desde guias, que a gente já abriu o microfone aqui várias vezes, mas também para transporte, para logística, enfim, toda a cadeia do turismo, que é a nossa principal atividade econômica aqui no município. Nesse sentido, né, já foi dito por todos vocês, é uma tentativa de reabertura, né, com todo o cuidado e cientes que dependendo do cenário epidemiológico, essa reabertura ela pode avançar ou se manter, ou mesmo a gente não quer isso, né? Torce para que não, e as autoridades têm feito trabalho para que não ocorra, mas mesmo voltar ao fechamento. A gente, pela condição de muitos profissionais estarem com dificuldades, que a gente torce para que esse equilíbrio ocorra. Então, queria agradecer novamente a participação de todos, lembrando que a gente vai tratar do aspecto de saúde mais no fim do programa de hoje, né, por volta das 11h30, justamente entrevistando profissionais daqui do município nessa área do enfrentamento da Covid-19. É isso. Agradecer a Jurema, Cassiano, Yuri, a Camila, desejar a vocês todos um ótimo final de semana e bom trabalho daqui para frente em conjunto com todos os colegas e profissionais do turismo. Obrigado e até a próxima. Marco Zero, onde tudo começa.